sejam bem-vindos ao trabalho de iniciação à pesquisa, cujo objetivo é ensinar a criação de resumo e introdução a um TCC. Os componentes do grupo são o Anderson, Rafael e a Flane. Na vida acadêmica, estamos o tempo todo tentando extrair a essência de uma aula, de um texto ou de um livro. Na academia, o resumo é um gênero textual cujo propósito comunicativo é sintetizar as principais ideias expostas pelo autor. Por isso, é obrigatório em trabalho de conclusão de curso, o TCC, monografia de especialização, artigo científico de dissertação, de mestrado e até mesmo um tese de doutorado precisam ter um resumo. Resumo é um texto derivado, só existe em função de um texto-fonte, que tem como finalidade fazer uma exposição seletiva e sintética de proposta central, contida em um texto-fonte. Em termos gerais, todo resumo para fins acadêmicos deve apresentar o conteúdo do texto de forma breve, clara e sem suprimir. A primeira coisa que você deve saber é que preparar um resumo é também uma forma de estudar. Afinal, para poder elaborá-lo, você precisa estar bem afinado com o assunto. O ideal, então, é você ler e reler o texto algumas vezes para se certificar de ter entendido tudo direito. Aproveite o momento em que estiver estudando a matéria e faça alguns exercícios, também ajudará. Agora que você leu o texto algumas vezes já, pode estar preparado para ressaltar o que há de mais importante nele. Ou seja, qual é a sua essência. É aqui em que você deve tentar buscar algumas palavras-chave sobre o assunto para te ajudar a se organizar e também destacar no texto o que é mais importante. Organizando suas ideias principais. Agora é a hora de organizar o que você entendeu do assunto. De posse das palavras-chave e das fórmulas, nomes e datas mais importantes, é hora de orientar o resumo que você vai escrever. Para isso, tente responder duas perguntas: o que está sendo dito no texto e como eu explicaria este assunto para alguém. É importante também tentar elencar assunto em tópicos que você considera importantes. É aqui que você pode desenhar um pequeno esquema para o assunto, estipulando um número de conceitos principais, como 3 ou 4, para você não colocar coisas demais no resumo. Vale ressaltar que o resumo também necessita ter uma versão em outra língua, de preferência o inglês. Uma maneira fácil de conseguir isso é falando com seu professor de inglês para que ele traduza para você. Bem, como vimos anteriormente como fazer um resumo, agora vamos dar início a como dar a introdução a um TCC. E agora vamos mostrar 5 ideias básicas para ter uma boa introdução. Primeira é atraindo o leitor. É fundamental atrair o interesse do leitor, informando que o trabalho se refere a algo interessante. Entretanto, é importante evitar a promessa de um tema interessante e realizar a entrega de outro, em particular, algo entediante, ou não apresentar motivação para um tema em comparação com o que as outras pessoas escrevem normalmente. A segunda ideia, ou dica, é o questionamento. A recomendação é informar o leitor sobre o que realmente é o trabalho acadêmico. Pense sobre isso como um ponto em julgamento, onde é detalhado o crime, sendo identificado um agressor. É a promessa de oferecer um caso persuasivo. O leitor deve ter uma ideia de uma questão de investigação clara, que terá uma resposta razoavelmente satisfatória até o final do trabalho. A questão pode tomar até 2 parágrafos no processo de fazer uma introdução. Outra dica são os antecedentes, pois é importante identificar os trabalhos prévios que são fundamentais para o entendimento da contribuição que este trabalho fará. O erro-chave a se evitar é discutir trabalhos que não são parte essenciais da narrativa intelectual, levando ao próprio trabalho. Dar crédito onde é devido, porém estabelecer em uma maneira não insultuosa que o trabalho anterior está incompleto ou deficiente em alguma maneira importante. Bem, agora vamos à quarta dica, a da contribuição. Ao fazer a introdução, recomenda-se descrever aproximadamente 3 contribuições que o trabalho acadêmico fará em relação aos anteriores. Este parágrafo pode ser o mais importante para convencer o leitor, o editor e o consultor a não rejeitarem o trabalho. Uma grande diferença entre isto e o parágrafo anterior da questão é que as contribuições devem fazer sentido apenas à luz do trabalho anterior, ao passo que a questão da pesquisa básica do trabalho deve ser compreensível simplesmente em termos de conhecimento do tema, do parágrafo de atrair o leitor. A sugestão é que antecedentes e contribuições possam estar interligados e possam também levar até 3 parágrafos no foco em fazer uma introdução. Agora vamos para a quinta e última dica.
A organização. A organização do texto da introdução deve estar alinhada com as outras partes do trabalho acadêmico. Evite escrever um esboço tão genérico que poderia ser aplicado a qualquer trabalho. Ao invés, customizar o roteiro para o projeto e possivelmente mencionar marcas que são problemas, soluções, resultados, entre outros, que serão vistos ao decorrer. Tente manter o texto da introdução curto, porque a essa altura muitos leitores já estarão ansiosos para chegar ao coração do trabalho.